Esse é o nosso segundo vídeo da nossa sequência sobre imposto de renda em 2026, focado em criptoativos. Se você ainda não viu o primeiro, a gente vai deixar marcado para você aqui, ou você navega na nossa playlist, porque lá a gente explicou exatamente o que é o imposto de renda para cripto e quem precisa declarar. Então, se você já tem essa dúvida para começar, vai lá que tem uma espécie de teste rápido para você saber se você precisa, se você é obrigado a colocar seus criptoativos no IR de 2026 ou se por acaso não. E nesse vídeo a gente entra justamente nas mudanças que acontecem todos os anos e mais uma vez tivemos mudanças importantes no imposto de renda, para depois nos próximos 3 vídeos a gente entrar na parte prática da declaração. Primeiro como você declara os seus saldos, depois como você declara os seus ganhos na corretora nacional ou brasileira e nas corretoras estrangeiras, as gringas. E como sempre, para isso eu vou trazer aqui para falar comigo o Guilherme Zamur da Fiscal Cripto, que é sempre nosso parceiro que traz essas informações. Então, Gui, mais uma vez, bem-vindo. Se você já quiser compartilhar sua tela, a gente já vai mandando ver. Enquanto isso, quem está assistindo a gente, como sempre, dá o joinha aqui no vídeo para conseguir impulsionar esse vídeo para mais pessoas. Salva o link aí se você precisar voltar nele, tá? Salva a playlist como um todo. E se tiver amigos aí que precisam saber sobre isso, manda para eles também. Mas vamos lá, Gui, quais são as mudanças da declaração nesse ano de 2026? Obrigado, Vini. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado você que está assistindo. Bom, vamos lá. Então, quais as mudanças na declaração do Imposto de Renda 2026 para a cripto, né? A principal mudança continua sendo referente à Lei 14.754 de 2023. Essa lei é uma lei que ficou conhecida como a Lei das Offshores e ela trouxe efeitos para os criptoativos a partir das operações realizadas em 2024. E desde então, ele tem tido efeitos também de mudanças no imposto de renda, né? Então, aquilo que aconteceu em 2024 foi declarado no imposto de renda 2025, e aí teve uma série de mudanças para os criptoativos. E agora, o que aconteceu em 2025 vai ser declarado agora em 2026, e tem mais mudanças vindo dessa lei. Bom, acho que vale retomar aqui, né, que a principal mudança dessa legislação para a cripto foi a separação entre aquilo que é ganho realizado em corretoras nacionais e o que é ganho realizado em corretoras estrangeiras. O que é realizado em corretora nacional segue a regra antiga, que é a regra do ganho de capital. É a mesma regra que sempre valeu para os criptoativos desde lá de trás, 2016, 2017 e assim por diante. A regra nova é a regra da renda oferida no exterior, que se aplica somente para as operações realizadas em corretoras estrangeiras. E aí, nesse caso... Inclusive, né, Gui, Oi? só relembrando o pessoal aí, se você não sabe a diferença entre uma corretora nacional ou estrangeira, a gente falou isso no vídeo anterior, tá? Perfeito. Às vezes parece meio óbvio, mas tem umas nuancezinhas para você saber quando é uma ou outra, e aí lá a gente explica como você descobre. Relembrando, né, a renda oferida no exterior, ela passou a valer a partir das operações realizadas em 2024 e foi declarado pela primeira vez em 2025. Agora, em 2026, o que acontece de diferente? Ele vai ser o primeiro ano onde vai ser possível compensar prejuízos que foram realizados ao longo de 2024 e podem abater lucros de 2025, que é uma mudança que essa legislação trouxe também. Na regra antiga, da regra da corretora nacional, você não pode usar prejuízos para abater de lucros de outras operações, para pagar menos imposto. No caso da corretora estrangeira, nessa nova lei, você pode utilizar os prejuízos para pagar menos imposto. Então, vou dar um exemplo. Se em 2024 você teve prejuízo e declarou isso no imposto de renda 2025, agora em 2026 você pode usar esse prejuízo para diminuir o valor de imposto a pagar caso você tenha tido lucro nas operações ao longo de 2025. E o legal aqui é que esse lucro não é só para cripto, você pode usar um prejuízo de cripto para abater lucros de operações com cripto, mas também com outras operações realizadas em investimentos no exterior, por exemplo, ações que você investiu no exterior, etc. E vice-versa, se você teve prejuízo em ações no exterior em 2024 e depois em 2025 teve lucro com cripto, você também pode usar esse prejuízo de 2024 para abater o lucro de 2025. Então essa é a principal mudança que a gente tem aqui para o imposto de renda 2026. Né? Entra aí uma coisa que é muito legal, eu sempre falo para o pessoal pensar que tem muita gente que às vezes carrega um monte de altcoins de ciclos passados
que não tem mais fundamento, não tem mais perspectiva de subir, e o cara ali tá com prejuízo às vezes 70%, 80%. E ficar amargurando aquilo, né? Ele não solta. E fica segurando porque, não, mas vai voltar para a máxima histórica. E uma boa parte dessas moedas não vão voltar. Agora, a parte boa é que pensa nelas como um imposto de renda que você já pagou, se ela está no exterior. Porque você vai, vamos supor, você tinha R$1.000 numa moeda e caiu 80%, você perdeu R$800. Esses R$800 já podem ser usados ali para compensar o lucro de R$800 que você teve com o Bitcoin, por exemplo. Então você vai poder vender o seu Bitcoin no exterior, apurar o seu ganho de capital ali tranquilamente, vai fazer tudo certinho, só que você vai ter usado esse ativo que já não fazia mais sentido você segurar. Então tem mais um benefício agora de você vendê-lo e focar numa carteira renovada, né? Você pode usar esses prejuízos para, de fato, reduzir os lucros que seriam tributáveis para as moedas que você vai segurar por mais tempo ou que você já está realizando parcialmente seus lucros. E para outros investimentos também, né? Se você tiver, por exemplo, vendeu essas altcoins, comprou ativos no exterior, teve lucro com esses ativos, você também consegue usar e vice-versa, né? Se teve prejuízo com ativos no exterior, pode também usar para abater de lucros com cripto. Bom, e aí quais são os impactos, né, dessa nova legislação então no Imposto de Renda 2026? Antes, né, no Imposto de Renda 2024, ou até o Imposto de Renda 2024, você tinha basicamente, como investidor de cripto, você tinha que fazer a declaração da renda através do ganho de capital, que você entregava junto com o imposto de renda. Agora, no Imposto de Renda 2025 e 2026, você tem que fazer o ganho de capital para aquilo que foi realizado de ganho em corretoras nacionais e você tem que declarar o rendimento auferido no exterior para aquilo que aconteceu nas corretoras estrangeiras. E aí a gente vai mostrar para vocês como fazer de maneira bem prática nos próximos vídeos aqui que estão na playlist. E, além disso, né, você passa a ter, por causa dessa declaração do rendimento no exterior, você passa a ter novos campos na ficha de bens e direitos. Aí a gente também vai mostrar mais em detalhe, mas na ficha de bens e direitos, então é onde você vai declarar a renda auferida no exterior. O impacto prático disso é que acaba gerando um aumento na complexidade para você fazer a declaração. Dado que agora você tem que declarar na ficha bens e direitos, isso significa que você tem que separar para cada bem, né, que você tinha custodiado em algum lugar, por exemplo, uma custódia na Binance, na Bybit, na OKX, para cada uma dessas linhas da sua declaração, você tem que separar qual foi o seu ganho naquela corretora. Então, na Binance com Bitcoin, no ano de 2025 eu ganhei tanto. Na Bybit com Bitcoin, no ano de 2025 eu ganhei outro valor. E aí você vai ter que separar essas linhas na sua declaração. Então, aqui um exemplo, né? O investidor que possuía Bitcoin na Binance e na Bybit, até 2024, ele apurou R$35.000 com operações de Bitcoin nessas corretoras, uma parte em cada uma dessas corretoras, ele declararia, né, ele passa a ter que declarar 2 registros e não mais um registro como era antes, né? Então isso acaba aumentando a complexidade do investidor. Outra situação que aumenta de complexidade é que você passa a ter que declarar bens e direitos zerados. Ué, mas como assim? Por exemplo, se você começou o ano, você não tinha determinado ativo no início do ano. Aí você terminou o ano e você também não tinha aquele ativo no final do ano, você, né, comprou e vendeu ele ao longo do ano, mas realizou ganho ou realizou prejuízo no exterior com esse ativo, você vai ter que declarar no seu imposto de renda que o seu saldo inicial daquele bem e direito era 0, o seu saldo final é 0, mas vai declarar que houve um ganho, né, ou um prejuízo com esse ativo no exterior. Então essa também é uma situação que confunde as pessoas, né? E como se não bastasse isso já ser confuso, o programa do imposto de renda, quando você preenche dessa forma, ele te dá ainda um alerta dizendo assim, olha, esse bem e direito você preencheu com 0 no começo e 0 no final, parece que está errado. Só que é a própria Receita que pede para que você declare dessa forma. Então isso tem confundido muito as pessoas desde o Imposto de Renda 2025. Agora no Imposto de Renda 2026 isso não foi corrigido, continua confundindo, então é importante você estar atento, tá? Esse alerta que aparece ali na seção de pendências do Imposto de Renda, ele não impede a entrega da declaração. Então, quando você for entregar, ele vai aparecer assim para você. Olha, parece que você errou aqui. Olha lá a tela de pendências porque
parece que tem alguma coisa errada, mas se você quiser entregar mesmo assim, você pode entregar. E aí as pessoas costumam normalmente ter medo, né, de fazer a entrega com o programa te avisando que parece ter alguma coisa errada. Então, bem importante saber que no caso de cripto, você pode ter essa situação de um criptoativo que tinha saldo inicial zero, saldo final zero, porém está registrado na ficha bens e direitos para poder informar a renda oferida no exterior. E aí podem surgir, na verdade não, vão surgir muitas dúvidas, com certeza, porque esse vídeo nosso aqui, ele mostra exatamente a situação da Receita, né? Que todo ano ela inova com mais regras, muitas delas às vezes confusas, a maioria na verdade, e isso acaba gerando uma complexidade. Mas não precisa ser assim, né? Como eu sempre digo, você pode e deve contar com a ajuda de especialistas que possam te orientar aqui. Então, só para lembrar você que aqui embaixo na descrição do vídeo a gente tem o link para você baixar o material. Então, todo o material aqui que o Gui está apresentando nessa playlist toda é um PDF que você vai poder baixar, uma espécie de um e-book, e aí você pode olhar com calma e ver os prints das telas, como você tem que fazer, principalmente porque nos próximos vídeos, nos próximos 3 vídeos, a gente vai falar da parte prática, que é como você vai colocar essas informações no programa da Receita, e também para quem precisar de um auxílio mais profundo, a Fiscal Cripto gentilmente liberou aí alguns slots de 30 minutos de consultoria gratuita para você poder falar sobre o tema de imposto de renda para os seus criptoativos, que aí eles conseguem te ajudar. Eu lembro, né, eu sempre falo para os nossos assinantes que eu sou um cliente da Fiscal Cripto porque é uma coisa que não dá para eu fazer no meu tempo, né? Ficar olhando para todas essas nuances, ficar me atualizando sobre tudo isso. Então, quando eu tenho dúvida, eu pergunto para eles e eles fazem para mim todas as etapas da minha declaração para garantir que está sempre tudo muito bem atualizado, né? Então, fica o convite aqui para você entrar nos links, eles são gratuitos para você acessar e você ver o material, pode te ajudar muito. A gente volta no próximo vídeo para falar do que, Gui? Para falar da declaração do saldo. Isso, daí o próximo vídeo é como declarar os saldos no Imposto de Renda 2026 e os seguintes é como declarar o ganho em corretora nacional e depois, por último, como declarar o ganho em corretora estrangeira. Então a gente vai cobrir de forma bem prática tudo que o investidor precisa fazer agora no Imposto de Renda 2026. Maravilha. Então agora é só apertar o botãozinho de like aqui embaixo e partir para o próximo vídeo. Valeu! Valeu!